Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus nos ampare sempre. Alguém hoje na casa pela primeira vez? Não, todos somos já conhecidos da casa. Irmãos, a nossa reunião, como já conhecem, de sexta-feira, é uma reunião muito especial, né? Que somos companheiros que estudam na nossa casa, que aproveitam a oportunidade de vir aqui desenvolver o resultado dos seus ensinos, dos seus estudos, e a gente os recebe sempre com muito carinho. Então vamos liberar com os irmãos e vamos, no momento, chamar a nossa irmã e a Amanda a fazer a leitura da página de harmonização. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos à página de provocações. Não aceiteis provocações. Toma a iniciativa de encerrar qualquer discussão. Não leves adiante o bate-boca. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Não pretendas importar-te a ninguém. Consome-se muita energia em conversação inútil. Se alguém te interpreta equivocadamente, não te expliques além do necessário. Quem levemente abre a porta à vigilância termina por escancará-la. Não entres na faixa dos que procuram tirar-te do sério. Ao invés de descer ao nível do contendor, faze-o subir ao teu. Vigiai e orai, Carlos Batello e irmão José. Ainda muito interessante, né? Para nós reflexionarmos bastante. Vamos a nossa prece, tá bom? É a música, vai ter a música? Que é música. Não é música. Vamos ouvir mais boas músicas, mais boas.
passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me abraçar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sai essa espada dor entre meu ser. Tu me carregas nos braços, leva com teu abraço, sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero reinar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Agora, vamos à prece. Realmente as músicas nos harmonizaram bastante. Levemos o pensamento a Jesus, nosso Mestre, dizendo assim: Senhor Jesus, amigo de todas as horas, Senhor, rogamos o Senhor nos ampare, nos proteja, permita que essa reunião transcorra de forma equilibrada, em harmonia, e possamos, Senhor, receber todos os benefícios que a reunião possa proporcionar, nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença em nós, que possamos refletir com a exposição que aqui será desenvolvida, e rogamos, Senhor Jesus, que o Senhor ampare, fortaleça e inspire as nossas irmãs Lúcia
e Amanda, que vão desenvolver o tema da noite e vão falar de ti, Mestre Jesus. Vão falar dos seus ensinos, vão falar do seu sentimento, do seu amor. Dessa forma, Mestre Jesus, que voltamos a ti, sobretudo a Deus, permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. O tema, nós estamos vendo no quadro Jesus e Justiça. O livro Jesus e Atualidade. Vou convidar as irmãs, a Lúcia e a Amanda a desenvolver para nós. Oi. Oi, Lúcia. Boa noite. Boa noite, mãe. Foi bom te encontrar hoje aqui. Estava precisando mesmo de uma ajuda. Eu estou passando por umas situações lá. Você sabe que eu trabalho no hospital, vejo muita criança. Aí estou passando por uma situação que estou precisando buscar força de nossos livros. Tenho visto muita criança já nascendo com muita comorbidade, muita doença severa. Aí a gente fica se perguntando, às vezes eu vejo comentários, né? Onde é que está Deus nesse momento? Onde é que está a justiça divina? E aí eu comecei a me fortalecer, porque nessas horas a gente precisa se fortalecer e o recurso aqui é a doutrina, né? Aí comecei, Lúcia, a ver pelo céu e o inferno. Que eu lembrava que tinha uma história, não sei se você conhece a história do menino Marcelo. Então, aí eu comecei pegando essa história. Lá no capítulo 7, lá do Céu e Inferno, ele conta a história do Marcelo, o menino do número 4. E aí, lendo a história, lembrei de como que bate realmente com as situações que eu pego lá. Aí fala de um menino que tinha entre 8 e 10 anos, de uma família israelita, e que ficava, já nasceu com muitos problemas físicos, já nasceu já com uma comorbidade que não tinha cura, e ficou a vida toda ali internado no hospital. E tinha um médico que se sensibilizava muito com essa criança, o Marcelo. Ele era até conhecido como o número 4 por causa do leito dele, que a vida toda ficou no leito 4. E esse médico percebia o quanto ele era fragilizado, muito emagrecido, as pernas já muito atrofiadas, os membros muito atrofiados. Mas o que chamava a atenção nesse médico é que era a inteligência notável dele, além de candura, paciência, a resignação. Então ele chamava muita atenção que ele não era de reclamar, ele pouco reclamava do estado de saúde dele. E como ele ficava muito sozinho, esse médico costumava fazer companhia para ele. E aí, teve um dia que chamou mais a atenção dele, que esse menino chamou esse médico e pediu remédio para dor, mais remédio para dor. E o médico falou, olha, eu não posso te dar mais remédio, já te dei a dosagem máxima. E ele ficou questionando porque ele nunca pedia remédio, nunca reclamava de nada. E aí ele explicou por que ele estava pedindo mais medicamento. O médico falou para ele que não poderia dar, porque estava já na dose máxima, mas ele falou que queria porque com o remédio ele conseguia fazer a oração dele, porque sem a dor ele conseguia orar, ele conseguia dormir, não atrapalhava os outros, que nas preces dele ele se acalmava e não perturbava ninguém. Até que essa criança veio a falecer, e numa evocação da Sociedade de Paris,
em 1863, veio a comunicação desse espírito e o médico estava presente. E através da evocação, esse espírito se apresentou e falou que o porquê que eles estavam passando por aquela situação. Ele falou que em outras vidas, que ele era uma pessoa rica, bela, grande, adulado, mas que não soube aproveitar, que ele era fútil, orgulhoso, e que ele já tinha vindo em outras reencarnações e melhorando, mas elevou Deus. Então, nessa encarnação, ele pediu para vir naquele corpinho. Ele que solicitou aquele momento para ele poder se regenerar com mais facilidade, porque ele via facilidade naquele corpinho para se regenerar. E ele até comenta: e fui eu quem a solicitou para terminar a minha depuração. E nisso, a gente acaba aprendendo que a gente, só assim, para a gente entender por que uma criança vem com as limitações, vem de repente com o corpinho tão cheio de doença. Aí eu pensei nisso de estudar assim o livro, que o Céu e o Inferno, que pegou bem nisso daí e já começou a estimular, mas está faltando mais alguma coisa para o meu estudo, para eu ficar mais forte. Yamã, você fez bem em procurar esclarecimento do Céu e Inferno, claro, uma obra que esclarece muito essas questões, nossa, todos nós temos esses questionamentos, mas eu queria que um livrinho, não sei se você conhece, Jesus e a Atualidade. Já ouvi falar. E de Joana de Anjos, pelo espírito de Joana de Anjos, psicografia de Divaldo Franco. E no capítulo 7, ela fala sobre Jesus e Justiça. Muito interessante, vale a pena todos verem. Ela começa o capítulo falando qual é o objetivo da justiça, E ela está sendo professora. Está dando ressonância. O outro volta com ela, está dando ressonância. Então, ela começa o capítulo falando sobre o objetivo da justiça. Qual é o objetivo da justiça? E ela diz para a gente que é reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando útil a sociedade na qual ele está inserido. Ou seja, a gente tem dois objetivos aqui, O primeiro que é reparar o dano quando é possível e corrigir o infrator. Ela segue dizendo também que a justiça utiliza métodos disciplinares, até mesmo restringindo a liberdade do infrator, como uma forma de poupar a ele, o infrator, e a sociedade de mal ainda pior, de males ainda piores. A gente sabe que existem alguns delitos, alguns crimes que são passíveis, de serem punidos com a pena privativa de liberdade. Está lá no nosso Código Penal. Depois ela diz também que todos os povos, todas as sociedades necessitam de códigos estabelecidos para garantir os direitos e deveres iguais para todos os indivíduos. Se não fosse assim, Yamã, a gente teria o caos. Você falando, também lembrei que a gente na escola, a gente até estuda um pouco sobre a justiça, de como começou as leis, e fala também dos povos primitivos, E a gente vê aqui também na casa como que era antes, a lei dos mais fortes, que quem sempre era o correto, quem era o certo, era o mais forte, o forte que tinha a razão. E com isso, os mais fracos eram culpados sempre e sempre sendo punidos, Baseado no desejo de vingança, Porque a gente sabe que, na verdade, quando as pessoas não queriam justiça, elas queriam, na verdade, era vingança. E que a vida humana não tinha valor nenhum, principalmente os fracos. Os pobres, oprimidos, tudo que hoje pode resolver através da justiça, Até a justiça dos homens. Naquela época se resolvia pela lei do mais forte. Depois tivemos a lei de Italião, o Código Hammurabi, o primeiro código da história humana, que se limitava na punição ao nível de ofensa.
ao nível de delito, que era olho por olho e dente por dente. E ficou, né, traçado assim por muito tempo, questão de olho por olho, dente por dente. Se você me agredia de uma certa forma, te agredia da mesma forma. Não tinha nenhuma avaliação, nenhum o porquê, apenas queria vingança. E se você roubava minha casa, eu roubava a sua casa. Se você me arrancava um olho, eu arrancava o outro olho. E assim era feito, né? Embora ainda não muito severa, nessa lei já não havia aquele sentimento primitivo de desforra, de vingança doentia. Mesmo assim, era uma legislação ainda representava a ausência de sentimento de humanidade. É verdade, até que chegamos à justiça atual, onde prevalece a responsabilidade pessoal de cada um dos membros de uma sociedade. O ser humano compreendeu que amputar a mão daquele que aquele que roubou o caso, não era uma medida de justiça, e sim uma vingança. Né? Porque, afinal de contas, não foi a mão que cometeu o ato, mas o ser pensante. E, a partir daí, outros meios de correção começaram a ser pensados. Por exemplo, a reeducação passou a ser a medida própria para reabilitar o infrator. Ainda que envolvida pelas paixões, né, pelas sombras dos legisladores, que afinal de contas a legislação é feita pelo homem, né, ainda imperfeito, ainda sob a sombra, né, sobre a sua sombra, das suas paixões, mas já foi um passo. A reeducação para reabilitar o infrator já foi um avanço. E à medida que o homem desenvolve os sentimentos e a sua inteligência se aprimora, as suas leis se tornam mais brandas e a justiça mais equânime, ou seja, mais justa. Existe uma relação direta entre a evolução da humanidade e a forma como a justiça é aplicada. Joana diz que em uma sociedade justa, todos desfrutam de oportunidades iguais, onde o forte ajuda o fraco, o sadio socorre o doente, o jovem auxilia o idoso. Porém, Joana também nos diz que ainda é longo esse caminho que temos que percorrer, para chegarmos a um estágio onde haja respeito pela vida, pelo próximo e pela natureza. Nesse caso, a punição nem seria mais necessária. Nesse estágio, a punição nem seria mais necessária. A gente sabe, né, como é longo esse caminho, mas todos sabemos que chegaremos lá no dia. Bom, até agora falamos da lei dos homens, perfeita e que se modifica de acordo com a evolução da humanidade. Que não ocorre com as leis divinas, soberanamente justas e imutáveis. Lúcia, lá no Céu e Inferno, fala também sobre o purgatório. A gente sabe que tem muitas pessoas que deixam de cometer alguns delitos, deixam pelo medo do purgatório no final. Muitos acreditam que quando a gente desencarna, que vai ter o purgatório, então acaba desistindo de algumas infrações. Mas a gente sabe que tem a consciência também, né? E lá no purgatório, eu volto lá para o Céu e Inferno. Purgatório, capítulo 5. Ele fala desse medo da gente, dessa imposição que colocaram em nós. E diz que o Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593, que é incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece apenas pelo menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Na verdade, o purgatório não existe para a gente, né? Não foi Jesus que falou isso para a gente do purgatório. Ele falou sobre o inferno, mas o purgatório foi criado pela sociedade, pelos homens. Foi uma maneira de colocar limites, foi uma maneira de colocar esse medo, mas será que o purgatório seria algo educativo de fato? Será que muitos acreditam que podemos fazer
muitas coisas daqui na Terra e que quando a gente desencarnar, a gente vai ter um purgatório, mas eu posso pedir perdão no final da minha vida, eu posso me confessar e está tudo resolvido e no purgatório eu não vou precisar mais. Tem até, né, algumas crenças egípcias que acreditavam que quando a gente desencarnava, que pegava o nosso coração e botava numa balança, que os espíritos botavam numa balança e, de acordo com o peso daquela balança, que seria feita a justiça, que é ali que seria feita a punição ou não, de como seria aquela vida eterna. Então, quando acredita, né, que tem que a gente desencarna e tem a vida eterna, como que seria essa vida eterna? No céu ou no inferno? E aí, ele no final desse capítulo, ele fala pra gente, porque no item 10 fala pra gente, porque não teria um Cristo falado do purgatório. É que não existindo a ideia, não havia palavra que a representasse. O Cristo serviu-se da palavra inferno, a única usada como termo genérico, para designar as penas futuras sem distinção. Colocasse ele, ao lado da palavra inferno, um equivalente a purgatório, e que não poderia precisar do verdadeiro sentido sem ferir uma questão reservada ao futuro. Teria, enfim, de consagrar a existência dos dois lugares especiais de castigo. Então, ele fala para a gente que Jesus, né, ele trouxe a palavra inferno, porque também era o que a gente poderia naquela época entender, né? A gente sabe que a nossa sociedade foi evoluindo, que nós fomos evoluindo moralmente e que na época de Cristo o que ele poderia ter acesso ali era a palavra inferno. E que hoje a gente, estudando a doutrina, a gente entende melhor esse inferno, o que seria esse inferno. E que a nossa vida não acabaria eternamente no inferno, né? Que seria apenas uma fase para a gente melhorar, se recompor, para a gente seguir adiante, e que não acaba tudo ali. Depois do céu e inferno, eu também vi, Lúcia, no livro dos Espíritos, que fala de lei de justiça. É uma das leis divinas, leis naturais, que está no livro dos Espíritos, na parte das leis morais. E fala sobre amor e caridade. E aí ele traz para a gente uma definição melhor de justiça, segundo os Espíritos, né? Que no livro dos Espíritos tem as questões e quem responde para a gente são os Espíritos. E nessas questões consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E esses direitos estão determinados tanto pela lei humana e agora também sabe que pela lei divina, né? Estão submetidos à lei humana e à lei divina. A lei divina não muda, mas a lei humana muda. E da evolução, né, do exemplo que nós tivemos, o exemplo maior aqui na Terra, que foi Cristo, né, que foi Jesus, de lá para cá a nossa lei já mudou bastante. E pode mudar a qualquer momento conforme vai passar o tempo. Agora a lei divina não muda. É essa, só a gente que muda o nosso entendimento, que a gente vai amadurecendo e vai entendendo melhor essa lei divina. Os Espíritos nos dizem que, apesar de ainda não compreendermos as leis divinas em toda a sua essência, devido ao estágio que nos encontramos, todos nós a compreenderemos um dia, porque elas estão gravadas na nossa consciência, de cada um de nós. E quando infringimos as leis divinas, a nossa consciência registra e a falta cometida e nos alerta para a necessidade de reparação. Na verdade, eu não entendo nada de lei. Eu não conheço as leis, não conheço muito pouco, não sei nenhuma por número, mas as leis divinas eu sei. A minha consciência sabe. Sabe quando a gente tem na infância, que a gente vê aquele anjinho falando pra gente, e o diabinho nas histórias, nos desenhos animados? Isso é a nossa consciência, né?
E a nossa consciência, a gente sabe, quando a gente faz alguma coisa de errado, no fundo a gente sabe que está cometendo um erro. Muitas vezes a gente não tem coragem de consertá-lo, mas saber que a gente está no erro, a nossa consciência está sempre batendo ali na porta, está sempre nos orientando que não era o caminho correto a ser seguido naquele momento. E se a gente mantiver surdos, Lúcia, ao aviso da consciência, as leis divinas nos chamarão. O reajuste necessário, que não tem por objetivo a punição, mas sim o reajuste, a reeducação, a nossa conduta. Então, se a gente aqui, na nossa consciência, não bater, né, não nos tocar ao ponto da gente conseguir reparar, a justiça divina será feita. Como, com que recursos, só Deus mesmo para nos mostrar e nos indicar que, de repente, é nessa vida ou não, né? O ideal é que a gente esteja atento, né? A nossa consciência, quando ela nos alerta, porque a gente sabe, né? O que é certo e errado. A gente já está nesse estágio, a gente já consegue saber o que é certo e o que é errado. E quando a gente erra, na grande maioria das vezes, a gente passou um pouquinho, mas a gente percebe, epa, por que eu fiz isso, por que eu falei aquilo, né? Já não devo mais fazer dessa forma, enfim. Os Espíritos também nos dizem, lá no livro dos Espíritos, que o sentimento de justiça está na nossa natureza. Deus o colocou no coração de cada um de nós. E o nosso progresso moral desenvolve esse sentimento. Ou seja, quando Deus nos criou lá atrás, simples e ignorantes, Ele colocou em nós esse sentimento de justiça. E à medida que a gente se desenvolve moralmente, esse sentimento se desenvolve e as leis humanas vão sendo mais aprimoradas e as leis divinas melhor compreendidas pelos homens. Tem uma outra dica que também eu queria te dar, né, no livro, é uma palestra de Haroldo Dias, não sei se você já teve a oportunidade de escutar, né, de assistir no YouTube. Ele deu uma palestra sobre a justiça divina, muito interessante, e ele destacou 3 pontos importantes, 3 vertentes da justiça divina. O primeiro ponto que ele destacou, lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Algo é justo, gente, porque isso. Deus nos concedeu o livre-arbítrio para escolhermos, para decidirmos o caminho que vamos tomar. Mas cada ato, cada ação nossa vai gerar uma consequência correspondente a esse ato. Se o ato for bom, né, estiver visando bem, de acordo com as leis divinas, vai gerar uma consequência boa, uma consequência saudável. Mas, se ao contrário, a gente se equivoca, a gente infringe as leis de Deus, fatalmente essa consequência não será boa. E ele diz também que essa consequência desse ato infeliz, ela se estabelece de forma natural na nossa caminhada, sem julgamentos, sem tribunais, e de forma natural também ela cessa com o arrependimento efetivo e a reparação da falta. A gente sabe que não existem penas eternas, né? A Maria já falou sobre isso. É preciso, então, que reconheçamos a nossa responsabilidade. Porque, para podermos avançar na nossa escalada evolutiva, caso contrário, a gente fica apenas responsabilizando os outros e não avançamos, não saímos do lugar. Aqui uma observação. A lei humana, ela atinge certos crimes e as pune, né? Vamos falar de crimes, certas infrações, né? E as pune, certas faltas, melhor ainda. A lei humana atinge certas faltas e as pune, mas não atinge todas as faltas. Normalmente, ela atinge aquelas que trazem algum tipo de prejuízo para a sociedade, para a coletividade, mas não aquelas que atingem apenas o infrator. O sujeito cometeu um ato, trouxe alguma consequência para ele próprio, e a lei humana nem toma conhecimento disso. Isso já não acontece com as leis divinas.
A lei de Deus não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, que não acarrete inevitáveis consequências. E, se bem aproveitadas essas consequências, ainda nos auxiliarão no nosso progresso espiritual, que também é uma lei divina, a lei do progresso. Então, se estivermos sofrendo com as consequências de um ato infeliz que tenhamos praticado, que possamos reconhecer isso, que possamos refletir sobre isso, tentar fazer essa relação, né, entre a consequência daquilo que estamos passando e aquilo que cometemos lá atrás. Nem sempre a gente consegue, tá? Mas vale a pena tentar. Porque se a gente aprender com a experiência, as chances da gente não reincidir no erro são muito maiores. Lembrando ainda que se a ação não foi praticada nessa existência, com certeza foi praticada numa existência passada. E aí vem o segundo item dessa palestra aí de Haroldo para assistir. Lembrei dessa palestra aí. Que ele fala, o segundo ponto, é a reencarnação, né? Que começa perguntando justamente por que uns sofrem mais do que os outros, por que uns encarnam na pobreza, com as deficiências, com as doenças, e outros não. Onde está a justiça divina se justamente uma criança nasce num lar rico, saudável, com uma boa família, com uma família carinhosa, e uns nascem na pobreza, com uma família desunida, com muitos, né, sem reconhecimento dos pais. Então, por que dá para entender tudo isso sem a reencarnação, gente? É que para mim é difícil, Lúcia, porque eu já nasci no espiritismo. Eu não entendo como que uma pessoa que não é espírita não tem essa resposta. Porque para mim é tão claro isso, de que se não fosse a reencarnação, o que justificaria essa situação? No nosso Brasil, né, que é tão amplo e tão vasto, por que aquelas crianças nascem no sertão, na seca, numa miséria, e outros nascem, né, numa cultura, num lugar rico, com mais oportunidades? Eu não teria recursos para entender isso, sinceramente. Para mim é difícil, não sendo espírita, entender isso. E esse segundo tópico que ele fala sobre a reencarnação é justamente falando disso, dessas diferenças, de como que a reencarnação justifica tudo isso. E fala que Deus é soberanamente justo e que tudo que a gente passa, todos passam na verdade, só que de acordo com as nossas necessidades, o que a gente está precisando ali no momento para a gente se redimir, né? São, como você falou, causa e efeito. E como sabemos se a causa dessa vicissitude, desse sofrimento, não se encontra nessa existência? Fatalmente está na existência passada. Ou a gente não está nem enxergando dessa existência as nossas consequências. Se hoje sofremos a prova da miséria, pobreza extrema, por exemplo, enquanto outros vivem na riqueza, compreendemos que provavelmente, em uma outra existência, em uma outra reencarnação, fizemos mau uso da riqueza e da oportunidade que tivemos. E no livro Jesus e Vida, também de Joana de Ângeles, temos um capítulo dedicado ao sofrimento. E ele nos diz que uma das funções do sofrimento é demonstrar que todos somos iguais e por isso experimentamos semelhantes tipos de sofrimento. Não é a justiça de Deus agindo sobre nós para o nosso engrandecimento? Lembrando que Deus não faz diferença, não faz distinção. Todos nós fomos criados, né, fomos feitos simples, humildes e sem evolução alguma. A distinção somos nós que estamos fazendo. Nós que estamos com diferentes níveis de evolução, diferentes níveis de crenças, diferença entre vivências. E as distinções somos criadas por nós, na verdade. As consequências
da gente. Deus enxerga a gente e vê a gente com igualdade. Entre seus filhos, a não ser aqueles que de ordem moral e espiritual, que na realidade são as nossas conquistas individuais, conquista essas cujos recursos para alcançá-las ele distribuiu igualmente entre seus filhos. A competência de evoluir, os recursos ele deu igualmente para a gente que não aproveita igualmente. E tem aquela famosa frase, né? Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. Vamos estar no capítulo da bem-aventurança do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós temos sede de justiça. Todos nós temos esse poder em nós. Só que uns aproveitam mais e outros menos. Quando estamos na reticidade, tomamos consciência das nossas faltas e pedimos para reencarnar, com o objetivo de quitar nossos débitos com a justiça divina, reajustando a nossa caminhada. Fomos infratores, desperdiçamos oportunidades, queremos então reparar nossas faltas, nos ajustarmos às leis de Deus. Isso não é sede de justiça? Nós mesmos, quando reencarnamos, quando a gente desencarna, a gente tem nossos combinados. Nós mesmos estamos solicitando por ajuda, nós mesmos, muitas das vezes, nós que pedimos, igual o irmão Marcel lá, que pediu aquele corpinho. É que quando a gente encarna, a gente esquece, né, dos nossos compromissos, que a gente combinou lá em cima. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos oferece outra oportunidade, justiça divina agindo sobre nós. E assim vem a outra encarnação e outra encarnação. Completando aí a palestra do Haroldo, o terceiro ponto que ele destacou foi o esquecimento. Não lembrar de atos e fatos da vida passada, das vidas passadas, segundo Haroldo, é pedagógico. Sem esquecimento, o aprendizado poderia não ocorrer. Como sabemos, via de regra, reencarnamos com aqueles com os quais temos que reparar alguma dificuldade que tivemos lá atrás. Imaginemos, então, que vamos receber como filho, pai, mãe, irmão, a quem não gosta do próprio. Como seria essa relação sem o esquecimento? Como seríamos capazes de desenvolver o amor, o perdão, a compaixão, sem a bênção do esquecimento? Como seria, gente? Como faríamos? E se tivermos sido nós o algoz de outrora, e hoje recebemos a nossa vítima como filho, como educá-lo com a culpa por aquilo que lhe fizemos? Deixamos que eles façam tudo que eles querem, tadinho, deixa ele fazer, né? Já estamos com ele, estamos dando mal para ele, né? Deixa ele agora fazer o que quer. E assim, seria desse jeito. O esquecimento é uma bênção. É a justiça de Deus agindo sobre nós. Haroldo diz também que a justiça divina é restaurativa. Se tiramos a oportunidade de alguém de crescer, de viver, de nascer, vamos devolver essa oportunidade. Em algum momento, vamos restaurar essa oportunidade. Se tiramos a vida de alguém, por exemplo, vamos devolver essa vida, recebendo esse alguém como nosso filho. Lúcia, mas agora fiquei pensando no livro de Joana. Você me empresta esse livro? Estou precisando estudar mais um pouquinho para me fortalecer. E o que mais que fala nesse livro? O que mais que conta aí nesse capítulo? Mais para o finalzinho do capítulo, Joana fala daquele que foi o maior exemplo da justiça equânime, Jesus. Jesus que usava a benevolência para educar os homens. Jesus que falava da mesma forma com os doutores da lei, como Nicodemos, com os cobradores de impostos, como Zaqueu, e até com o ladrão na cruz, que usou da mesma benevolência. Pois é, ele nos alertou também para não seguirmos a justiça dos fariseus, que eram moralmente doentes, e abusavam da força que eles tinham. Então ele lá recomendou a gente para não seguir essa lei.
falou pra gente que se alguém cometeu, né, alguma infração com a gente, algum erro com a gente, que a gente retribua com amor pleno. Que possamos usar de misericórdia com o outro, procurando compreender a situação do outro e tentar perdoar. Tão difícil ainda, né? Alguém que faça algo com a gente e a gente perdoar. Desculpar o agressor infeliz e que se encontra doente da alma e ainda não se dá conta. É a gente entender o outro lado, entender o porquê que aconteceu. Às vezes ele está precisando de mais ajuda do que eu, que estava ali sendo acusada, estava com problema e, né, algum motivo ele cometeu aquele erro ali comigo. E fala também, se formos nós a cometer o erro, que a justiça seja feita por nós também. Que a gente tente reparar antes que a justiça divina seja feita. O correto é que quando a gente for infrator, que a gente tente reparar. Para isso a gente usa a doutrina, né? Para a gente identificar os nossos erros e a gente tentar reparar. Para que a gente não precise da justiça divina. Melhor a justiça divina agindo sobre nós, antes de a gente, né? A gente não precisa esperar a justiça divina ser feita. A gente pode tentar reparar o erro. A gente já tem essa consciência. Se a gente já tem a consciência falando o que a gente está errando, a gente tem que tentar reparar. E se isso não for feito, a justiça agirá sobre nós. Melhor que estejamos sobre o jugo da reparação, de que carregamos a consciência culpada. Na verdade, essa justiça divina é uma bênção também, né? Joana nos diz ainda que dia chegará em que o amor soberano legislará com igualdade para todos, direcionando-nos para uma sociedade saudável. Lá atrás, ela disse para a gente que o caminho ainda era longo, mas aqui, como sempre, ela mostra uma luz no fim do túnel, né? Então, Lúcia, com esse estudo todo aí que eu vou fazer, que eu vou ler o livro, Jesus e Atualidade, vou reler aqui o Céu e Inferno, com esse estudo todo, que eu consiga botar no grupo de estudo da casa, nas palestras, que eu consiga colocar isso em prática, que eu consiga, quando ver as crianças lá com os problemas de saúde, que eu não consiga ver por pena, que eu consiga trabalhar, que eu consiga ver como a justiça está sendo feita, que eu consiga cuidar daquele ser como todos os outros doentes que somos. E estamos aqui, todo mundo somos doentes, né? Doentes da alma, doentes de necessidades, que a gente sabe que a casa aqui é um grande hospital, é escola, casa e hospital. Então, que eu consiga nesse estudo, que esse germenzinho aí da era da justiça, que com caridade e misericórdia eu consiga botar isso em prática no meu dia a dia. É porque a gente se compadece, claro, né? Tudo que a gente vê que está acontecendo, né, no mundo atualmente, e sempre aconteceu, né? Mas a gente sabe, né, que nada acontece por acaso, a gente sabe que tudo tem, a gente acabou de falar aqui, né, que todo ato nosso vai gerar uma consequência, boa ou ruim, né, vai depender daquilo que fizemos. Então, eu acho que esse estudo deu para te clarear um pouquinho, né? Com certeza, me ajudou bastante. E Joana termina o capítulo dizendo que aquele que pratica a justiça em toda a sua pureza, se inspirando em Jesus, ou pelo menos se esforça, né, pratica também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não haveria justiça. E tem também, Lúcia, uma musiquinha que eu, assim, estudando, vi essa musiquinha que tem a ver com o nosso estudo. Voz da lei.
Tá todo mundo conseguindo? Já parou pra refletir o que você faz aqui? É onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos juntos unir, o mundo melhorar. Muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu uma chance a mais. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? É onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir, o mundo melhorar. Muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu uma chance a mais. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Gente, obrigada, tá? Pela atenção, pelo carinho de vocês, pela paciência. Boa noite para todos. Obrigada, gente. Boa noite. Agradecemos as nossas irmãs Lúcia e Ana, que nos trouxe esse tema tão importante das nossas reflexões. É questão de justiça, realmente, a reencarnação. O quanto nos consola ter esse conhecimento, né? Nesses momentos de aflição, de dor, a gente sente a doutrina espírita como nos consolando, nos acalentando nesses momentos. Tá? Muito obrigado, minha irmã, pelos estudos. Bom, meus irmãos, dando continuidade à nossa sequência, não temos nenhum recado aqui, a não ser de que vamos passar logo após a prece para os passes magnéticos. Então, as pessoas que queiram receber o passe, não é obrigatório, mas eu sugiro que recebam, porque faz parte do nosso tratamento, da continuação do tratamento, permaneçam nos seus lugares e vão ser conduzidos pela companheira Leire. Vão conduzir gradativamente a Câmara do Passe. Os nossos passistas de hoje serão Augusto, Eliana, Georgina e Sidney. E o dirigente do espaço será Renato. Então vamos à prece de agradecimento.
elevando o pensamento ao mais alto, ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai de infinita bondade, que nos dá todas as oportunidades que necessitamos para o nosso progresso, para a nossa evolução. Que essa noite tenha sido uma noite proveitosa para nós, que a espiritualidade amiga tenha conseguido aliviar nossos corações, nos acalmar, para que a gente continue caminhando firme na certeza de que não estamos abandonados em momento algum, que temos anjos guardiães, que temos protetores, e essa certeza que nos faz, cada dia, agradecer mais pelos benefícios que temos recebido diuturnamente. Agradecemos imensamente por mais essa oportunidade de estudo e de reflexão. E que possamos, ao sair desta casa, estarmos em melhores condições, estarmos mais harmonizados com nós mesmos e conscientes da nossa tarefa, da nossa incumbência, que é a prática do amor, a prática do bem, para nos elevar. Que assim seja, com a graça de Deus. Vamos aproveitar para nos despedirmos daqueles que estão nos assistindo online e que eles também tenham recebido todas essas emanações de amor que aqui foram distribuídas a mãos cheias. Graças a Deus.